Olá, saudações a todos os telespectadores da Rede Vida, muito boa noite. Começa agora o programa Diálogos com os candidatos à presidência da República e hoje a gente recebe a senadora Soraya Tronic, do União Brasil. Senadora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar perguntando quais são as prioridades do seu programa de governo. Muito boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos vocês que acompanham a Rede Vida. Obrigada, primeiramente, por esse espaço tão democrático que permite que todos os candidatos possam, em pé de igualdade, analisar o Brasil, discutir o Brasil e trazer aqui as suas propostas. Eu, que sou de berço católico, me sinto muito à vontade aqui com vocês. Então, uma alegria imensa. Bom, enfim, você perguntou quais são as nossas prioridades, Denise. E aí eu quero contar para o telespectador, para todos os brasileiros que estão nos assistindo nesse momento. Para cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar das contas. Não tem como dissociar as pessoas da parte econômica, é impossível. Quando a economia vai bem, a tendência é que tudo vá bem. Por isso, a nossa prioridade é a reforma tributária. Uma reforma que vai ser simples de passar no Congresso, principalmente porque ela simplifica absurdamente a questão tributária a nível federal, não causa aumento nem diminuição da arrecadação e ela vai fazer o quê? Vai substituir 11 tributos federais por um imposto só. Esse imposto vai ter uma alíquota bem pequenininha de 1,26%. E qual é a diferença? Qual é o milagre? Não tem milagre, é conta. Hoje, cerca de 70% da população é que arca com o peso da tributação federal. 70%. Então, tem 30% que ou sonega, ou é do crime organizado, ou evasão de divisas, uma série de coisas. E até mesmo aquelas pessoas que estão na informalidade. E aqui não estou condenando absolutamente ninguém, não. Principalmente porque esse imposto tem uma peculiaridade. Ele desestimula a sonegação, porque ele é muito pequeno. Enfim, dentro desse pacote econômico, Denise, nós também isentaremos todos os brasileiros da contribuição previdenciária, o tal do INSS, que cai nas costas também dos patrões em cerca de 20% da folha de pagamento. A Previdência vai continuar sendo bancada por essa arrecadação do Imposto Único Federal. Ninguém vai ficar sem a Previdência, não. Apenas nós não vamos mais onerar o trabalho da pessoa. Isso é o mais importante. Além disso, preste atenção você aí, quem ganha até 5 salários mínimos, ou seja, até R$ 6.060, não vai mais ter aquele desconto do imposto de renda na folha de pagamento. Além do INSS que eu acabei de contar. E que eu quero tocar mais para frente é da questão dos professores. Até 1964, os professores do nosso país eram isentos de imposto de renda e voltarão a ser isentos do imposto de renda. Esse é o nosso primeiro objetivo no nosso programa de reforma, de revolução da nossa educação. Enfim, para cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar das contas. E esta reforma tributária vai conseguir reaquecer a economia, gerar mais empregos e vai ajudar a diminuir a inflação. O nosso carrinho vai ficar mais cheio e a gente vai ter comida na mesa. Em relação à defesa da vida, mais especificamente o aborto, qual a sua posição? Denise, eu sei que o país é laico, né? Mas eu sou cristã, sou de berço católico, eu sou contra o aborto. Absolutamente contra. Entendo que temos problemas de saúde pública para resolver, mas, acima de tudo, o que já existe na legislação, no Código Penal, que são exceções, né, como é o caso do feto anencéfalo, como é o caso do estupro ou de risco de morte da mãe, nós já temos todas essas questões aí abarcadas pela nossa legislação. Mas também temos algo que precisamos prestar atenção, é a prevenção. Precisamos prevenir, né? Então, essa é uma discussão muito profunda e a gente pretende, né, de uma forma legalista, né, dar todo o suporte para que não tenhamos problemas e diminuamos
o nível, né, que dizem que eu acho que é subnotificado, tá, Denise, de abortos no Brasil. Nós precisamos entender esses quadros e os números não me convencem, sabe? Mas é algo que a presidente da República vai ter que se debruçar para que a gente preserve todas as vidas, porque a vida é desde a concepção. Em relação à fome e à miséria, como combater essas mazelas num país de tantas desigualdades? Denise, é triste demais. Eu já morei em São Paulo e agora eu tenho andado muito por São Paulo e outras capitais. Mas São Paulo, eu posso dizer, eu nunca tinha visto tanta gente na rua, eu nunca tinha visto tanta gente passando fome. Eu nunca imaginei o que nós estamos vendo. E eu não estou falando da boca para fora, não. Eu fui ver. Eu estive sentada no chão com crianças, e crianças não sabem quem é a Soraya, não estão ali, né, preocupadas com questão de voto, de política. E eu perguntei para elas, porque tem gente negando que a fome aumentou no nosso país, né? E eu perguntei para as crianças de um bairro bem humilde: é verdade que tem gente passando fome? Vocês conhecem alguém que passa fome? E aí eles começaram a levantar as mãozinhas assim, ó. Eu passo, tia. E aquilo me deixou assim extremamente chocada. Isso foi no começo, foi antes da minha candidatura ainda. Mas enfim, a gente tem andado e tem visto essa questão grave. O auxílio emergencial vai ter que ser mantido, porque não é por conta da virada do ano do Réveillon. O Auxílio Brasil, no caso. O Auxílio Brasil. É que nós demos o auxílio emergencial lá atrás, ele mudou de novo, mas foi um auxílio. Enfim, o Auxílio Brasil deverá ser mantido, porque não é pela virada do ano que as pessoas vão parar de passar fome. Nós vamos ter que bancar isso e apertar o cinto de outra forma, porque precisamos ter responsabilidade. Mas essa questão no Brasil precisa ser abraçada por nós e tirar as pessoas dessa situação de miséria, né? O número é absurdo, são cerca de 33 milhões de pessoas. Quando dizem segurança alimentar, eu digo o seguinte, vocês me perdoem aí, quem é da parte técnica da nutrição, mas quando a barriga da gente dói, Denise, é fome que a gente sente. Quando a barriga ronca, ninguém vai falar, eu estou com insegurança alimentar, eu estou com fome. Então, isso é primordial. E para cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar das contas. Em relação à moralidade administrativa, como combater a corrupção num país em que a cada momento pipoca um escândalo novo? Denise, eu fui eleita em 2018, erguendo a bandeira do combate à corrupção. Era a nossa principal bandeira, e lógico, uma bandeira que não tem como não andar junto, que está dentro do meu DNA, que é a liberdade econômica. Mas, enfim, o assunto corrupção foi abandonado durante esses últimos 4 anos. A gente vê interferência política dentro dos órgãos que tem a obrigação de fiscalizar, que tem a obrigação de punir, que tem a obrigação de investigar. E uma das nossas maiores propostas é a de dar autonomia à Polícia Federal e mandato de 2 anos para o diretor-geral, intercalado com o da Presidente da República. Ou seja, não vai coincidir. É de extrema importância que um órgão de Estado não sofra interferências de governos. Então, assim, graças a Deus, eu estou aqui, ó, de corpo, alma e coração, sem dever nada para ninguém, com total segurança da minha conduta política, da minha conduta na minha vida. Então, eu tenho a tranquilidade de que eu, Soraya, não preciso disso. Então, eu jamais exercerei qualquer interferência. Então, é isso que me dá a tranquilidade de passar por tudo que eu estou passando nessa campanha, Denise, e dizer para as pessoas que aqui é genuíno, aqui é de verdade. Em relação à harmonia entre os poderes, como a senhora pretende tocar ali a relação entre executivo, legislativo e judiciário, que a gente vê que de vez em quando dá aí uma trombada, né, entre os poderes? De vez em sempre, né, Denise? A gente nunca viu tanto absurdo acontecer. E nós, os 3 poderes, devem agir de forma harmônica, apesar de eles são interdependentes, porque temos os sistemas de freios e contrapesos, e aí a gente vai entrar naquele juridiquês que eu não quero. Quero aqui falar para o pessoal lá de casa, que de repente não estudou direito, né? Ninguém é obrigado a saber isso,
que os três poderes sustentam a nossa nação, sustentam a nossa democracia e vem daí o principal conceito de conservadorismo. Conservadorismo primeiro com as instituições. E aí nós temos pessoas e candidatos que falam que são conservadores, mas olha, de conservador não tem nada, porque o primeiro conservadorismo é o respeito à democracia e às instituições. E aí nós temos sim problemas nos três poderes. E quando a gente quer apontar o dedo para o outro, quer julgar o outro, Denise, a gente tem que lembrar de uma coisa. Que quando a gente também extrapola o nosso direito, a gente já perde a razão. Concorda? E aí falam muito no STF, não sei o quê, como generalizando todos os membros do STF, falando em fechar o STF e não coibindo que seus apoiadores façam algo assim. Dizem, olha, eu não falei em fechar o STF, mas tem que coibir os seus apoiadores. Isso não é coisa que se fale, tá? Então, aí você vem e extrapola o poder executivo e o poder legislativo, extrapolam também. Estamos jogando fora das quatro linhas, né? Aí como que você vai apontar o dedo para o outro, né? Então começa daí. O verdadeiro conservadorismo, de maneira institucional, vem daí de respeitar as instituições. E cada um exerceu a sua obrigação, né? Determinada dentro da Constituição. E aí a gente não tem problema com ninguém. Mas parece que ficou tão difícil da gente falar o simples, Denise, nesse país. Em relação ao Papa Francisco, ele tem sido muito claro quando ele diz que é preciso atender a casa comum, né? No caso, o planeta, com a defesa do meio ambiente, e ele põe os 3 T's: teto, trabalho e terra. Como a senhora pretende atender a esse chamado do Papa para a resolução desses problemas? Denise, o Papa vem com isso de uma forma muito interessante, é como a gente deve analisar o nosso país e o nosso planeta, né? De uma forma holística, olhar o todo e saber que o trabalho na terra, como o Papa coloca, não está dissociado do cuidado do meio ambiente, porém o trabalho sustentável, né? E quando ele coloca isso, nós temos a Amazônia, nós temos todas as nossas belezas naturais. Eu venho do Pantanal, Denise, do estado do Pantanal. Então não tem como lembrar só da Amazônia, não lembrar do Pantanal, não lembrar de todos os biomas, de toda a nossa riqueza, que são patrimônios, né, do nosso Brasil. Devemos exercer a nossa soberania, mas esse olhar de todo mundo aqui no país mostra que todos estão preocupados com o meio ambiente e de uma forma educada, harmônica com os outros países, a gente consegue trazer todo o respeito que nós merecemos e todo também investimento, por que não, de forma respeitosa, ajudar a nossa Amazônia e o povo que lá vive com dificuldade de empreender, né? A mata tem que se manter em pé, mas então, nós temos o direito, né, com ciência e tecnologia avançados, sem cortes, desenvolver uma economia sustentável. E aí vem os 3 T's do Papa, né? Que é teto, trabalho e terra. E aí, quando a gente fala em terra, a gente fala também em comida. E a gente se lembra de algo que é muito caro para a Igreja Católica, que foi a reforma agrária, né? E o que eu vejo hoje, andando por todo o Brasil, assentamentos, eu percebo o seguinte: foi uma reforma agrária um tanto quanto fake. Por quê? Porque colocou muitas pessoas em lotes de terra, Denise, e não deram a titularidade. A titularidade dessa terra é a dignidade dessa família. Tem famílias assentadas há mais de 30 anos que têm que obrigatoriamente adquirir empréstimo em entidades, bancos privados e pagar juros absurdos porque não tem o título da terra para dar em garantia. Isso é reforma agrária? Eu estou chamando o Brasil aqui, para parar para pensar. Então não deram subsídio, não deram apoio, não deram capacitação. São famílias e mais famílias que não têm como se levantar se não tiver a mão estendida do governo. Então eu tenho um projeto piloto em um assentamento em Miranda, que está não dando peixe, mas ensinando literalmente a pescar. Miranda, no Mato Grosso do Sul. Um projeto que a gente está desenvolvendo, eu indiquei emenda, e o Instituto Federal está levando a capacitação. Estão instalando 17 tanques de peixes
e também hidroponia para eles, e dando todo o suporte administrativo para que eles estão montando já agora, de fato, uma cooperativa. E essas famílias terão agora prosperidade. E toda a produção deles, Denise, já está vendida. Então, assim, isso é algo que eu estou fazendo de forma como um projeto piloto, mas que a gente vai conseguir desenvolver e levar esse modelo para todo o nosso Brasil. Ou seja, então faz ali a ponte entre o empresariado Exato. que compra essa produção, é isso? Compra. E esses trabalhadores. E como é que começou esse projeto, senadora? Começou, Denise. Então, é bem isso. Ali nós temos exportadores de pescados. E dentre as necessidades para exportação, uma delas é adquirir da comunidade local. Então, a dificuldade desses exportadores de conseguir, sendo que moram ao lado, produzem ao lado de um assentamento com 60 famílias que até hoje não têm o título da terra. Não tinham como se organizar, não tinham apoio, não tinham investimento. Então, assim, um plano safra, a gente sabe a necessidade, a importância da agricultura familiar, do cooperativismo, do associativismo. E aí começou, quando eu comecei a andar pelo Brasil, e lá no Mato Grosso do Sul mesmo, me surgiu essa ideia, porque lá na cidade de Corumbá, que é mais de 400 quilômetros do Mato Grosso do Sul, o dono de dois supermercados atacadistas me disse o seguinte: Soraya, tem um assentamento aqui com 1.500 famílias que estão sem o título, estão sem rumo, e eles poderiam produzir o hortifruti que eu adquiro para vender nos meus supermercados, porém, um hortifruti que tem que vir de Campo Grande, mais de 400 quilômetros, e fica muito caro para a população. E aí eu comecei a perceber e fazer uma análise de como estava sendo, né, e muitas famílias, muitas comunidades, muitos assentamentos, e o pessoal não produzindo. E aí eu comecei nessa comunidade, nesse assentamento pequenininho, com apenas 60 famílias, mas está sendo um projeto piloto. Essa questão agora de Corumbá é algo que é o próximo, mas ali já são 1.500 famílias. Mas a produção já estaria sendo vendida. Cadê o olhar para essas pessoas? Então, eu não estou falando da boca para fora, não. Eu estou fazendo, Denise. Eu estou fazendo com a caneta que eu tenho. Agora eu preciso de uma caneta maior para fazer tudo o que a gente tem vislumbrado nesse país de tantas oportunidades, cujo povo está sofrido. É verdade. Senadora, eu queria que a senhora passasse um pouquinho mais também sobre esse projeto seu para a educação. A gente ainda vai ter um tempinho e eu queria que a senhora especificasse mais, porque, pelo que eu entendo, são coisas interligadas, né, que a senhora está promovendo aí nessa área. Denise, em relação à educação, nós já vimos aí a troca de 5 ministros, ninguém levando um projeto de Estado, um escândalo agora com indícios gravíssimos de corrupção. Esse dinheiro é sagrado. Nós tivemos corte, Denise, na merenda escolar. Então, são coisas gravíssimas. E tem crianças, eu não tô falando o que eu ouvi, não. Eu estou falando aqui para as pessoas o que eu estou vendo. Mães desesperadas. Em 2019, eram 90 mil crianças fora da escola. E agora, após a pandemia, mesmo com o retorno das aulas, a normalização, são 240 mil crianças fora da escola. Nós temos uma radiografia muito grave para trabalhar em cima, mas nós vamos começar com a valorização do professor, isentando todos eles da rede pública e da rede privada de ensino, isentando-os de imposto de renda. Além disso, como é que nós iremos acabar com essa fila de crianças que estão fora das escolas? Primeiro, diálogo, acima de tudo. Entender por que é que essas escolas estavam abertas em 2019 e no pós-pandemia. O que aconteceu? Essa radiografia, esses números a gente não obtém fácil do Ministério da Educação, mas eu entendo que devem estar sendo cobrados. E nós sabemos que a iniciativa privada tem condições de abraçar esse déficit nosso de pronto, porque a gente não consegue do dia para a noite resolver esse problema. Do dia para a noite, a gente vê que não. Mas a iniciativa privada dentro dessas cidades e desses estados consegue sim. E aí o governo federal vai ter que pagar. Muitas vezes, Denise, pode saber que em muitos locais, a nossa criança na escola, pelo atendimento público, custa mais caro do que na iniciativa privada. Mas nunca deixaremos as nossas escolas públicas de lado. Então,
a iniciativa privada vem ajudar a complementar e nos dar o apoio que ela mostrou dar na questão da saúde na pandemia. Então, é a forma que a gente pode socorrer de pronto essas crianças que estão fora da escola. Ademais, eu quero parabenizar a Rede Vida, porque pelo excelente trabalho e, acima de tudo, cumprindo a sua função social. A Rede Vida, gente, me surpreende positivamente com 2 canais que estão ajudando as pessoas e dando aulas. É isso mesmo. Isso é incrível. E eu fiz uma crítica, foi até no debate, que é o seguinte, a nossa EBC, a nossa TV estatal, deveria estar cumprindo esta função. Mas não, ela ficou fazendo campanha durante esses últimos 4 anos. E quando as nossas crianças mais precisavam, a TV não estava lá, a nossa TV estatal não estava lá para auxiliar. Hoje nós não sabemos quanto tempo nós vamos demorar para cobrir esse déficit. A Inglaterra fez uma conta de que vai demorar 25 anos para cobrir essa defasagem na sua população desses 2 anos de falta de ensino. Pois é, imagine aqui no Brasil, né? Senadora, nosso tempo está acabando, eu queria que a senhora partisse para as suas considerações finais. Denise, eu quero agradecer você, quero agradecer a Rede Vida por essa oportunidade, quero parabenizar a Rede Vida por exercer a sua obrigação social, a sua função social. Todos nós temos, a propriedade tem que exercer a sua função social, as empresas, claro, né? Todos nós. E a Rede Vida foi à frente. Muito obrigada pela oportunidade de dialogarmos, de mostrarmos como pensamos o Brasil, como entendemos o Brasil a partir dos bastidores e como senadora, e de ser clara com todos vocês, de levar a verdade com V maiúsculo. E, gente, acima de tudo, o Brasil tem opção sim. E chega de briga e de confusão. O Brasil quer paz e quer união. O Brasil precisa de alguém que cuide das pessoas. Muito obrigada por você me ouvir até agora e que eu possa, realmente, peço a Deus que eu consiga transmitir tudo isso que está aqui dentro de mim e dentro de toda a nossa equipe, o nosso time que construiu o nosso plano de governo para você que está em casa. Um grande beijo. Senadora, muito obrigada pela sua participação aqui no diálogo com os candidatos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E para você que esteve aqui conosco, até o próximo diálogo com os candidatos à presidência da República. Tchau!